Quero que você imagine comigo uma cena, talvez, claro, fictícia, mas poderia acontecer num morro, numa comunidade no Rio de Janeiro. Não sei se temos algum carioca aqui junto conosco. Trabalho com um colega, meu braço direito, lá no Ministério do Prega a Palavra, veio lá do Rio de Janeiro. Ele conta algumas histórias de lá, mas eu quero que você imagine, você vê na televisão, um morro que é totalmente tomado pelos traficantes, não foi pacificado ainda, e a situação chega a tal ponto que o exército brasileiro é chamado para invadir aquele morro e tentar estabelecer a paz ali dentro. E há um rapazinho que foi criado ali, não tem mais pai, mãe, mora na rua, foi criado naquele morro e a sua vida foi tomada pela vida do morro. Ele, infelizmente, já experimentou das drogas, dos vícios, muito cedo em sua vida, e logo também já foi contratado pelos traficantes, pelo crime, para também carregar remessas de drogas, e inclusive começar a carregar na sua pequena adolescência, 12, 13 anos, armas, atirar contra a polícia, se envolver no crime, no tráfico. Nesse dia em que o exército começa a invadir o morro, ele está ali, e ele também fazendo sua parte, jogando pedras, jogando o que tiver, se ele tiver arma, atirando contra esse exército, esses soldados, até que em um ponto ele é acurralado pelos soldados, e chega ali e tem tudo para ele perder a sua vida naquele momento. Quando o capitão do pelotão que está invadindo, manda os seus soldados baixarem as armas, e faz o impensável, chama aquele garoto, o leva para casa, e algo que talvez a gente nunca veria no nosso mundo como nós o conhecemos, adota aquele adolescente para ser o seu filho. A gente teria que pensar nas notícias no mundo, no Brasil que nós conhecemos, como seria uma situação dessa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e reconhecemos a nossa história, sabemos que essa é a nossa história. Nós em rebeldia contra o nosso Deus, que temos tudo merecendo a ira de Deus no inferno para toda a eternidade, mas Deus, rico em sua misericórdia, derramou graça em Cristo Jesus e nos resgatou e nos adotou para sermos seus filhos. O problema é o seguinte: uma vez que você, um bandido adotado, um rebelde adotado para ser filho de Deus, filho do capitão, filho do comandante do rei, como que você vive quando você está com ele? Imagina esse garoto morando na mansão do general, na mansão do capitão. Como que seria a sua vida? Ele vive como bandido ou como filho? O problema para nós, muitas vezes, é que nós achamos que não, eu vou viver, como muitos falam hoje em dia, filho, eu sou filho do rei, preciso viver como filho do rei. E acho que isso tem a ver com bens materiais. Ou por outro lado, eu falo, não, já que a minha ficha está limpa diante de Deus, eu posso viver como eu quiser. O que significa isso? Como que significa viver como filho de Deus? Abre sua Bíblia então, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. Rapidamente nós vamos ler os versículos 13 a 21, comentar um pouquinho e caminhar um pouco nesse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Vamos começar lendo os versículos 13 e 14. Diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis
aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância. Ele está nos ajudando, dentro desse contexto, nos falando como Deus se estendeu sua mão a nós, nos escolheu, nos resgatou, nos fez parte de sua família, nos fez como seus filhos, livres da sujeira grudenta deste mundo, filhos que têm esperança, no capítulo 1, filhos que têm uma herança, não mais como andarilhos sem rumo, com propósito, voltando para casa, mas ainda como peregrinos neste mundo, ainda não em casa, caminhando por esse mundo, não de um lado para o outro apenas perdidos, mas caminhando em missão, voltando para o nosso lar celestial. Filhos que, embora passam por provações e pressões, aguardam uma herança que já tem o nosso nome. Por causa disso, portanto, versículo 13, devemos ter a mente preparada para entrar em ação, saber o que está, onde nós estamos, não simplesmente deixando a vida nos levar, autocontrole, esperando a mostrar, revelar aquilo que nós já temos, o que Cristo tem para nós nos céus. O que nós aguardando, como filhos obedientes, que não estamos vivendo lá no céu ainda, mas não vivendo como a vida nessa comunidade, nesse morro, ainda tomado pela maldade desse mundo, ainda vivendo aqui, aguardando chegar lá, mas já tendo garantia da promessa que somos filhos de Deus, pela misericórdia de Deus. E então ele chega no versículo 15, uma ordem muito importante aqui. Primeiro ele diz, sejam santos. Olha o texto, versículos 15 e 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Essa primeira ordem no texto é justamente isso. Ih, não dá para ver nada aí, dá para ver onde vocês estão? Mais ou menos. Alguém trouxe um telescópio? Vocês conseguem ver aí? Então, qual que é a ordem? Seja santo. Ok. A ordem é urgente, é já. É uma prioridade absoluta. Qual a extensão? Eu não leio nada que está aí, mas beleza, eu falo o que está aí. Qual a extensão que ele diz? Qual o padrão disso? Ou a extensão da nossa santidade? Ele diz, sede santos em todo vosso procedimento, tudo o que você faz. Então, como eu disse com os jovens ontem à noite, nós não podemos ter usuários diferentes em nossa vida, né? Muitas vezes no computador tem usuários diferentes, né? Ou tem até gente, tem vários usuários no Facebook, ou seja, uma hora ele entra uma pessoa, então eu entro para mexer no computador, aí depois minha esposa entra, mas ela gosta de um fundo, negócio de colocar flores, né, na tela principal, e não sei o que lá, ela usa diferente, cada um usa diferente, e às vezes nós fazemos em nossas vidas. Uma hora, aqui é o meu, eu sou um empresário, eu sou estudante. Não, agora aqui eu sou, é minha família. Agora aqui não, aqui eu sou crente, a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja. E uma área da minha vida não tem nada a ver com as outras áreas da minha vida. O texto diz não. Sede santos em todo o procedimento. E por quê? Qual o padrão ou exemplo disso? Assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. O nosso padrão é a santidade de Deus. A santidade, a perfeição do nosso Pai é o que deve ser a nossa. E aí nós temos um problema. Eu não chego nem perto disso aí. Eu conheço o meu coração, os pensamentos ruins. Eu sei a forma que eu conversei com meus filhos na mesa do café hoje de manhã. Eu sei o que passou pela minha cabeça quando o cara na Fernão Dias me fechou vindo para cá. Eu não sou santo. Como que eu vou ter essa santidade? Quando nós olhamos para Mateus 5, como Deus... Voltou aqui, não coloquei lá. Mateus 5, 48, lembra? Jesus falou isso no Sermão do Monte. Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito é o vosso Pai Celestial. E ele começa a dar exemplos. Do que é essa perfeição? Não é simplesmente não matarás. Se alguém tem ira no seu coração contra o seu irmão, chama de idiota,
como se fosse, ele merece o inferno. Não é só, eu nunca matei ninguém. Mas eu sou um assassino no meu coração. Se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou. Ele eleva o padrão de santidade perfeita, algo que nós, em nossa própria capacidade, nunca somos capazes de atingir. O padrão é a santidade de Deus. É não se conformar com esse mundo. E é buscar essa santidade, o mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma santidade que Jesus mostrou. O problema é que quando nós pensamos em santidade, a gente pensa algo muito chato. A gente pensa simplesmente, santidade é igual a não pode. Certo? Santidade igual a não pode. A gente pensa num monge, ou talvez uma freira, que ficam horas e horas em jejum e oração, né, enclausurados. Penso talvez, não é simplesmente alguém que não mente, mata, rouba, adultera, pronto, e que vai para a igreja todo dia. Então, mas pensa, será que é isso que eu quero? É assim? Mas queridos, uma vida santa não é uma vida chata, que não pode fazer nada. É isso que entra em nossas cabeças. Nós sentimos como uma criança, que a mamãe pegou para ir para a igreja, tomou banho, penteou o cabelo, se arrumou todo prontinho para ir para o culto, e quando sai da porta de casa, o que ele vê no campinho, ali na frente de casa? Todos os seus amigos jogando bola na lama. E qual que é o olhar dele? Esse aí. Né? Eu queria tanto, mas não pode, eu preciso ir para a igreja. Não é isso que passa no nosso coração? A gente assiste aquele filme e vê uma vida dissoluta, vê os casamentos, vê toda a roubalheira, vemos tudo e fala, nossa, é muito legal esse filme, mas tem que ser santo. Não, meu coração até é atraído para viver daquele jeito, mas eu não posso. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. É mais como uma criança, como também falei ontem, que é a ilustração do C.S. Lewis, preso dentro de um bueiro, brincando na lama, que é convidado para deixar a lama, tomar banho e ir passar férias na praia. A liberdade em Cristo para fazer o bem, para viver a santidade que Cristo já nos deu. A vida de Jesus através de nós, é isso que Ele nos chamou. É sim com limites, que é o pecado, que não podemos dar brecha, como falamos na IBD. Mas olhar para ver a extensão da vida com Cristo, a beleza, a liberdade de fazer o bem. O amor de Deus precisa mudar nossa forma de pensar. Não é como, senão nós somos como essa criança que vai morar na casa do capitão e pensa, aqui eu não posso fazer nada, eu não posso usar mais drogas, eu não posso viver no morro, eu não posso ir para cima e para baixo carregando uma arma como eu fazia antes. Mas claro que não, por que você queria fazer isso? Você tem uma vida muito melhor. Não, mas agora tem que ir para a escola. Agora tem que fazer isso, tem que tomar banho, tem que fazer... Sim, mas você não mora na rua, você foi liberto, foi resgatado. E é isso que o texto vai trabalhar conosco, é que o amor de Deus, no sacrifício de Cristo, nos impele à sua santidade. Então o texto continua, versículo 17. Andai com temor como filhos do juiz. Versículo 17. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Aqui chama a nossa atenção. De novo, é uma ordem. Andai com temor, como filhos do juiz. Temor é reverência, respeito, diante da santidade perfeita de Deus, sabendo que nossas obras não são suficientes em nós mesmos. Isso deve nos causar temor. Não há ideia de um medo, de terror, diante de um monstro escondido no armário. Não é esse o nosso Pai. Mas também, o nosso Pai do céu não é o Papai Noel. Que assim, é um bom velhinho, que a gente, deixa quieto, Deus é amor, ele aceita tudo. Não, Ele é o juiz. E agora imagina um juiz, em nosso mundo mesmo, um juiz que, sei lá, que quer entrar para a política e ser prefeito da cidade.
E ele é um juiz que é conhecido por ser severo e firme contra todo e qualquer crime. E aí é descoberto que o seu filho está envolvido no tráfico. O que vai ser da reputação desse juiz? Ele vai ser eleito para alguma coisa? Não. Agora, claro, nosso Deus não está procurando ser eleito para nada, né? Ele não tem ele é o rei. Mas nós somos aqui como representantes dele. E ele é o juiz perfeito e justo. E se nós levamos a vida negligenciando a santidade dele em nossa vida, achando que isso é só, não dá mesmo, é chato, a reputação dele diante da nossa sociedade é manchada. A santidade dele continua a mesma, mas o que as pessoas pensam de Deus por causa dos crentes. Complicado. E Deus leva isso muito a sério. Se nós carregamos o nome dele, enquanto nós estamos peregrinando nesse mundo, precisamos levar a sério e agir com temor, andar com temor diante dele. E por fim, precisamos saber o preço do nosso resgate. E aqui eu acho que o auge do texto é onde nós vamos encerrar, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Saiba o preço do seu resgate. Se nós queremos estar com a mente preparada, como disse o versículo 13, precisamos lembrar das verdades da salvação. Eu não sei se você já assistiu o filme, tem o antigo e o mais novo, Os Miseráveis, né, de Victor Hugo, acho que é. E tem uma cena muito forte, perto do início do filme, em que Jean Valjean, um criminoso condenado durante anos e anos na França antiga, ele é liberto, mas ele ainda é considerado um criminoso. Ele não tem nada na vida dele. E um dia, finalmente, ele consegue achar um canto para... tem acho que um padre que aceita ele para dormir lá, jantar. O padre mostra muita misericórdia para ele. Ele dorme ali na igreja. Mas ao invés dele mostrar gratidão por aquele homem, no meio da noite, ele levanta, rouba uns castiçais de prata e outras coisas. O padre levanta, ele dá uma pancada no padre e vai embora e foge. O dia seguinte, os soldados, a polícia, encontra Jean Valjean, encontra com toda essa prata e fala, voltou ao crime. Arrasta ele de volta lá para a igreja e fala, achamos o culpado. E aquele homem, o padre vira para ele, não, isso aí eu dei para ele, foi um presente. Mas como assim? Não. Isso aí, eu não entendi. Ele esqueceu as outras peças. E foi lá, pega mais coisa, coloca na sacola e liberta o homem. Os soldados, a polícia vai embora. E o padre fala o seguinte, hoje eu comprei a sua alma para Deus. Viva diferente. E aí o resto da história, do filme, conta a história dele buscando viver de acordo com aquilo. Mas com prata, com ouro. O texto aqui está falando que nosso preço de resgate, tirando dessa vida, não foi com coisas, o quê? Perecíveis. O que é uma coisa perecível? Uma coisa que estraga se fica fora da geladeira, não é verdade? Né? Ovo, leite, né? Ele fica muito ruim, você não pode nem usar. E ele fala com coisas perecíveis que Deus nos comprou, tipo, aí ele dá os tipos. Quais são as coisas que ele coloca? Ouro e prata. Ouro e prata é perecível? Diante de Deus é. E não foi nem com essas coisas que nós valorizamos tanto
que Deus usou. Deus não deu uma esmola pela nossa alma. Deus não pagou 1,99 pela nossa salvação. O texto diz que foi com o quê? O sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Foi o próprio sangue de Cristo, que Ele pagou por nós. Se fosse um trocadinho, se fosse só prata, como no filme, ainda assim alguém talvez poderia dizer, não, mas também, né, não custou nada. Eu posso viver o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, meu querido, foi com o sangue do próprio Deus. Ele pagou com o seu próprio sangue por nós, por você. E a gente não pode jogar isso, falar, não foi nada, também, tanto faz. Não, isso significa o valor do nosso resgate. Nós fomos resgatados de uma vida vazia e inútil, de uma existência frenética, tentando achar um sentido para essa vida, enquanto estávamos no avião em queda livre. E lá, assistindo um filminho, olhando a revista da companhia aérea, né, pedindo mais um lanchinho, enquanto o avião está caindo. Nada a ver, vazio, como todos os nossos vizinhos estão vivendo. Deus nos resgatou disso e pagou um alto preço. Para quê? Para que vivêssemos como Ele quer. Um resgate que foi preparado, não de última hora. O versículo 20 diz, mas antes da fundação do mundo, antes da criação. Por isso, o versículo 1 termina, nossa fé e esperança precisam estar em Deus. Quem é você? Você é um bandido vivendo no palácio do rei? Ou é um filho do rei? Eu tenho jeito de bandido ainda, de criminoso. Eu tenho coração de criminoso. Eu tenho vontade de criminoso. Ainda luto contra o pecado que está na minha vida. Mas eu não sou mais. A minha ficha foi limpa. E então não posso viver mais assim. Então pelas minhas próprias forças, não. A vida de Cristo está em nós, o Santo Espírito nos trabalhando em nós para vivermos como de fato somos em Cristo Jesus. É o amor de Deus no sacrifício de Cristo que nos impele à santidade. Somos filhos do Rei, então não sujem o nome da família. Queridos, a vida cristã não é apenas um seguro contra o incêndio do inferno. É uma vida com Cristo, na santidade que Ele está desenvolvendo e trabalhando por nós, por aquilo que Ele já conquistou na cruz e na sua ressurreição. Então prepare sua mente para lembrar quem você é, o que Jesus garante para você, que você está livre do pecado e de uma vida sem sentido. Você tem a vida de Cristo. Então guarde o seu corpo para Deus, guarde os seus olhos para Deus, seus pés, sua boca, seus ouvidos para Deus, porque Ele te comprou com o seu precioso sangue. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo, nos impele à santidade. Pai, obrigado, porque mesmo nós não merecendo nada, vivendo com punho levantado diante da face de Deus, merecendo a condenação eterna. Pai, o Senhor mandou o Teu Filho Jesus para nos resgatar, para nos adotar como filhos. Senhor, um dia nós reconhecemos o nosso pecado e depositamos nossa fé em Cristo. Mas, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda a cada dia para viver uma vida que condiz com o sacrifício que o Senhor conquistou para nós. E para isso precisamos da Tua graça, porque nós somos fracos. Nos ajuda a viver uma vida de santidade, da liberdade para fazer aquilo que Te agrada, na força de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.